Olá, eu sou Osni, como já me apresentei no primeiro vídeo que eu e a minha esposa fizemos, e esses vídeos são os resultados das minhas meditações particulares, né? Aquelas coisas que eu todo dia leio a Bíblia, oro, presto bastante atenção nos textos, aquilo que Deus fala para mim, aquilo que se destaca é aquilo que eu quero passar para você, né? Quero, antes de mais nada, agradecer pelas várias visualizações, agradeço também pelas curtidas no Facebook, agradeço àqueles que se inscreveram, fiquei muito feliz com a primeira experiência do vídeo e a aceitação que teve. Hoje nós vamos continuar no livro de Lucas, né? Porque nós vamos passar por todo o livro de Lucas, do início até o fim, nessas meditações diárias aqui. Hoje nós vamos continuar do versículo 24, no capítulo 1, até o versículo 38, né? Nós havíamos parado no 23 e vamos seguir na ordem do livro de Lucas para ver o que Deus tem para nos ensinar. A revelação de Deus é o mais importante que poderia acontecer para nós seres humanos, né? E às vezes as pessoas não dão o devido valor, né? Preferem dar valor a teorias, suposições humanas, dirigem as suas vidas de acordo com o que o filósofo tal disse, o que ele pensou, ou o que é mais moderno agora. E tudo isso é vão, né? Não, não tem filósofo algum, pensamento algum, que você possa garantir que é a verdade, né? Agora, a revelação de Deus, sim, é a verdade. Veio do próprio Deus. E você faz muito bem em atentar para ela e prestar atenção. Há uma frase que diz assim: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo, né? Se você que está me assistindo aí é uma pessoa que tem tempo para Deus, que escuta a sua palavra, que busca agradar a Ele, que se interessa com as coisas que Ele tem para você, ótimo, fico muito feliz. Agora, se você está correndo em diversas direções, não tem tempo nem para parar 20 minutinhos para assistir um vídeo sobre Deus, então cuidado, né? Porque as tuas prioridades estão invertidas, né? Eu vou procurar sempre fazer vídeos de cerca de 20 minutos, que é para ser um tempo que não é muito grande assim para a pessoa parar e, poxa, vou escutar o que que Deus tem a me dizer, né? Porque certamente isso aqui, se você levar a sério, vai mudar toda a tua vida. Beleza? Então eu vou ler aqui os versículos 24 de Lucas 1 até o 45 e já passamos a ver as ponderações, destacar algumas coisas importantes que Deus tem para nós. Então lá vai. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então vamos para as nossas impressões aqui e captar e deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Versículos 24 e 25 é sobre a parente de Maria, a Isabel, que já estava no 6º mês de gravidez. E no 6º mês de gravidez dela, nesse mesmo tempo, foi que o anjo foi e se apresentou a Maria. Mas vejam que no versículo 25, Isabel disse que Deus contemplou ela para anular o opróbrio perante os homens que ela tinha. Bom, opróbrio é vergonha. Então Isabel disse assim: Deus me contemplou para anular a minha vergonha. Naquele tempo, em Israel, era muito importante que a mulher tivesse filhos. Eles viviam da agricultura, da pecuária, precisavam de filhos para o trabalho e tal. Então, a mulher que era estéril e que não podia ter filhos era vista como uma pessoa inútil nesse sentido de procriar, né? Então as outras e os outros homens também desprezavam aquela mulher ali, porque era como uma videira sem uvas, era, entendeu? Naquele tempo era muito complicado, a pessoa passava uma vergonha se não pudesse ter filhos. E como você deve lembrar se você viu o vídeo passado, Isabel e o seu marido levaram muitos anos até ter o primeiro filho, João, que foi por intermédio de um milagre que Deus fez, porque eles já estavam na sua velhice. Então vocês imaginam uma mulher já velha, já idosa, né? E todo esse tempo sem ter filhos, a vergonha que ela passava, né? Isso nos mostra o quê? Que mesmo nos planos mais gerais de Deus, de enviar João Batista, de enviar Jesus, de cumprir toda a sua obra, ele olha particularmente para ti, porque ele pensou nessa mulher que vivia pedindo para ter um filho e contemplou ela e deu um filho que se tornou grande e acabou com a vergonha dela. Então, lembre-se desse detalhe. Deus tem um plano muito grande para todas as pessoas, mas ele tem um plano para ti. Então vamos agora passar para Maria, né? Porque enquanto Isabel estava no 6º mês, havia outros acontecimentos em um outro lugar ali. Então aqui diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então outro detalhe aqui, Deus toma a iniciativa. É interessante, não é? Deus enviou o anjo. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Homem da casa de Davi, ele era descendente do rei Davi, a quem Deus havia feito promessas séculos antes, por intermédio dos profetas, do que ia acontecer com o reinado dele, que não teria fim e tal. Esse nome era José, a virgem chamava-se Maria. Versículo 28 e 29, entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O anjo disse para ela, né? Olha, tu recebeu muito favor. Pode te alegrar que o Senhor é contigo. Bom, favor não é merecido, né? Então vamos já guardar esse detalhe que Maria, mesmo sendo uma serva de Deus fantástica, né? Uma pessoa que levava muito Deus a sério, ela era também uma pecadora, como todos nós. Ela precisou do favor de Deus, não era um merecimento. Mas aí ela ouve essa saudação: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Deus já tinha feito uma saudação, pelo menos que eu me lembro, para Gideão, né? Quando ele disse, Gideão, homem muito valente. Aí Gideão ficou pensando, o quê? Eu? Então Maria, que alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, ela falou, ué, porque será que o anjo está me dizendo isso, né? Ela ficou encucada. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. De novo, graça é um favor imerecido. Deus tem graça para com você. Ele tem favores muitos imerecidos para você. Basta você estender a mão e dizer eu quero. Basta com a tua vontade tu dizeres, olha, pode que muitos não estejam interessados, não querem, mas eu quero, né? Deus tem graça para você também. Então, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então o anjo diz para ela, 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, irás engravidar, irás ter um filho, e esse filho se chamará Jesus. Bom, Jesus é derivado dos nomes Oséias e Josué, que significam Jeová é Salvador, né? Então, o que te vem à mente quando diz a palavra Salvador? Você não pensa, tipo assim, eu vou ser salvo de um perigo? O que Deus está querendo dizer com Ele quer me salvar? Ou que enviou Jesus, o Salvador? Em que perigo eu estou? Que salvação é essa? Eu dei uma olhada aqui no dicionário Oxford e salvar é tirar ou livrar alguém, algo ou a si mesmo de perigo, dificuldades, etc. Então, para Deus, nós estamos em perigo, estamos em dificuldades. Também diz no dicionário Oxford que salvar é libertar, remir, resgatar. E dá um exemplo aqui de o que seria salvação. Tudo faremos para salvá-lo da prisão. Por exemplo, alguém está na prisão e vamos fazer de tudo para salvar ele de lá. Então, salvação tem a ver com me socorrer, me tirar de algum perigo, me livrar de alguma situação. Alguma coisa existe em nós, na humanidade, que precisamos de salvação. Essa palavra, como eu li ali, libertar, remir, resgatar. Então, o que seria remir? Remir é tornar a obter, a conseguir. O exemplo que dá aqui é, no dicionário Oxford, como eu já mencionei, remir do cativeiro o povo oprimido. Por exemplo, tinha lá um povo escravizado e alguém vai lá e liberta eles e pronto, eles têm a liberdade. Então, remir, tornar a obter, a conseguir. Deus nos fez retos, Deus nos fez perfeitos, mas nós resolvemos seguir a nós mesmos e abandonar a Deus. E nessa questão nós nos perdemos, né? A palavra de Deus diz mais adiante que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, né, Jesus, a iniquidade de nós todos. Então a gente se perdeu, na verdade. Precisa ser encontrado. E resgatar o que é? Libertar a preço de dinheiro ou concessões. Efetuar o pagamento de, eu fiz um resgate, fui lá, paguei, retirei e tal. Jesus pagou o preço, né? Pagou com a sua vida. Então vejam que salvação tem tudo a ver com que nós, na condição de seres humanos, somos necessitados, perdidos, desgarrados, que Deus está procurando trazer de volta. Isso já deve fazer você refletir, né? Por que a gente vive nesse mundo miserável, cheio de coisas que a gente não gostaria que acontecesse? Por que tantas consequências ruins e más, situações que nos fazem chorar? Porque, na verdade, a gente perdeu a perfeição, né? A gente está precisando ser encontrado por Deus de novo. Você quer ser encontrado por Ele?
e mudar essa situação. Então Jesus é o Salvador, que mais adiante nós vamos examinar isso quando o texto de Lucas tratar mais detalhadamente sobre essa questão. Então, sobre Jesus, versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Você sabe que os grandes reinos do mundo, né? Houve alguns como Babilônia, como a Grécia, como Roma. Todos eles foram enormes, né? Abarcaram o mundo da época ali, dominando tudo. Mas depois de Jesus, nunca mais se levantou um reino nesse sentido. Você já parou para pensar? Né? E o seu reinado não teve fim. Já faz cerca de 2000 anos que continua em vigor. Pessoas se alistam no seu exército, pessoas o recebem como rei, e o cristianismo jamais parou de existir. E jamais parará de existir. Porque o reinado de Jesus, que se nos apresentou, continua sempre, 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 e não tem fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. No vídeo anterior, nós vimos que o marido de Isabel desconfiou, né? Quando o anjo disse, ele achou que era meio impossível e tal. Maria não. Ela não desconfiou, ela não achou que seria impossível, ela disse, perguntou como é que isso iria acontecer, né? Tá, mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Então ela perguntou quais eram os detalhes. Ela creu, ela acreditou no Senhor. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o anjo explicou para ela que ia ser uma obra sobrenatural, né? Sem o envolvimento do homem, e que o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveriam, e por isso mesmo que Jesus iria ser chamado Filho de Deus. Um verdadeiro milagre, né? Algo que é impossível a nós humanos entender, né? E o anjo disse mais: E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Outro milagre, né? Sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então o anjo estava dizendo para Maria, né, que, olha, tu pode crer, isso vai acontecer, porque não é o homem que te fez uma promessa, é Deus que fez a promessa. E para Deus não tem impossível. Ele faz todas as coisas são possíveis para Deus. A essa altura a gente poderia pensar assim, tá, por que Deus mandou o anjo para fazer essa obra em Maria? Por que não foi outra? Por que não foi Joana? Por que não foi Francisca? Por que não foi Cristiane? Sei lá, qualquer outra pessoa. Bom, Deus, ele tem seus planos, né? E ele tinha dito a Davi que o descendente que iria reinar e o seu reinado não teria fim era descendente dele. Então, para começar, tinha que ser alguma pessoa que fosse descendente de Davi. Mas e por que Deus olhou para essa mulher especificamente? Olha, o caráter dela era um caráter ilibado, né? Uma pessoa que era humilde e serva de Deus. Tem uma letra aqui que o padre Zezinho fez sobre Maria, que é muito interessante, que ele captou como ela era, olhando para as circunstâncias da sua vida, que fez uma letra poética muito bonita. Eu não vou analisar a letra, né, porque senão vai tempo, né? Então vou só falar a letra para você ter uma ideia de quem era essa mulher. Vou lhe contar uma história de uma jovem chamada Maria. Em Nazaré da Galileia, outra igual, eu não sei se existia. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos.
Só sei que Maria de Nazaré resolveu se casar com José. Não quero analisar, mas você tem dado importância para o casamento? Vou começar minha história relembrando as garotas de então. Em Nazaré da Galileia, o assunto era libertação. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré resolveu assumir sua fé. Vou prosseguir minha história, relembrando as ideias que havia. Em Nazaré da Galileia, a mulher muito pouco valia. Não sei se era o verde seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré foi a santa mulher de José. Vou recordar nesta história as batalhas que o mundo hoje trava. Em Nazaré da Galileia, lá também já se massificava. Não sei se era o verde seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré ainda não conhecera José, ou seja, ainda não tinha tido relações com ele, né? Com aquela pressa. O mundo é uma droga e eu vou me apressar. Tenho mais é que ser feliz, como muitos pensam hoje em dia. A jovem senhora um dia recebeu um recado divino. Por ela o amor nasceria, a verdade seria um menino. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Vou lhe falar da agonia que nos dois corações se criou. Pois ela explicar não podia, e o marido julgar não ousou. Não sei se eram verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré mereceu o amor de José. Para Belém, noite e dia, caminharam para o recenseamento. Ninguém deu abrigo a Maria, não havia mais alojamento. Não sei se era verde seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que no ventre daquela flor rejeitaram o libertador. Vou terminar minha história recordando os casais de hoje em dia. Em Nazaré da Galileia, o divórcio também existia. Não sei se eram verdes seus olhos. Não sei se foi loira ou morena. Só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José. Então deu para você perceber o caráter dessa mulher, né? Há um texto na Bíblia que diz que os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando por aqueles cujo coração é totalmente dele. Você deseja se encontrar com ele? Você tem esse desejo? Então, continuando aqui. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 38, o nosso último de hoje. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que você que está me ouvindo nesse vídeo possa também dizer ao Senhor, possa dizer a Deus: olha, eu estou aqui. O que tu quiseres para a minha vida, eu aceito. O que tu tens para mim, eu quero. E que tu possa dizer como Maria: aqui está o servo do Senhor, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Então, até aqui é o que nós meditaríamos e estudaríamos hoje. Na próxima semana, porque eu desejo fazer um vídeo por semana, nós vamos adiante em Lucas capítulo 1, dos versículos 39 até os 56. Na próxima semana eu gravo outro vídeo. Nesse meio tempo, a minha esposa também vai estar gravando aqui uns vídeos interessantes. Eu quero te pedir que tu veja, que tu se inscreva no canal, que tu curta, que você comente, tá bom? Então, muito obrigado pela tua atenção e que tu tenha um excelente dia. Tchau.